Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 14, que falará sobre acústica. A acústica, ela está relacionada com diversas situações do nosso dia a dia, por exemplo, quando ouvimos uma música ou mesmo quando falamos, pessoal. A vibração das nossas pregas vocais, que antes eram até chamadas de cordas vocais, né? Elas provocam uma perturbação no ar, que é o que nós chamamos de onda sonora ou simplesmente som. Nós vimos na aula anterior que as ondas, né, elas são perturbações que são causadas em um meio material ou um meio não material, né? E no caso das ondas sonoras, elas são perturbações causadas em um meio, né? Elas precisam de um meio para se propagar. Então, aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa imagem. Inclusive, tem uma imagem bem semelhante a essa lá no livro didático de vocês, né? Então, o que eu gostaria que vocês percebessem aqui, que o som ele tem zonas de compressão e outras zonas de descompressão. Então, o som ele se comprime e se expande, comprime e expande. É como se ele fosse uma mola. Então, por isso que a direção de propagação, a direção de vibração é longitudinal, né? Como nós vimos lá na aula anterior, né? Que eu havia falado que o som, a direção de vibração dele é longitudinal. Ou seja, ele vibra e se propaga na mesma direção. Então, para caracterizar, né? Para definir o que é som, nós devemos relembrar dos conceitos da aula anterior. Então, o som, ele é uma onda mecânica, ou seja, ele precisa de um meio para se propagar, seja esse meio líquido, sólido ou gás, né? Ou gases, como o caso do ar. E a direção de vibração é longitudinal, ele vibra e se propaga na mesma direção. A onda sonora ela é mais rápida nos sólidos, depois nos líquidos e por último nos gases. Mas o que é muito importante que vocês anotem é que o som ele não se propaga no vácuo. Eu até cheguei a mencionar isso na aula anterior. E um fato que chama a atenção, né, é que a propagação ela é mais rápida nos sólidos, geralmente as pessoas não sabem disso, né? Acham que o som se propaga mais rápido no ar. E não é bem assim. O ar é onde ele se propaga, no caso, entre esses três meios aí que eu disse para vocês, esses três meios materiais, é onde ele se propaga menos rápido, né? E no vácuo não há propagação do som, porque ele é uma onda mecânica, ok? Então, o som, né, ele tem diversas propriedades que fazem com que a gente consiga reconhecer a sua origem, como por exemplo, quando tem um violino, tem um violoncelo, tem um violão, uma guitarra, vários instrumentos musicais tocando juntos na mesma nota, por exemplo, na nota dó, como que a gente consegue distinguir um instrumento do outro, mesmo que eles estejam tocando na mesma nota, né? Tem propriedades, e são essas propriedades que nós vamos ver, tá? Mas, ou melhor, a partir de agora. Então, essas propriedades que eu disse para vocês, elas estão relacionadas à forma com que o ser humano consegue distinguir esses sons, e chama-se qualidades fisiológicas do som, tá? Então, vamos iniciar aqui com essa propriedade, que é a altura ou a frequência sonora. Então, a altura, ela tem a ver com a frequência, a vibração da onda sonora. O som grave, ele tem um comprimento de onda maior, mas ele vibra menos. E o som agudo, o comprimento de onda dele é menor e vibra mais, tá? Então, percebam aqui, olha, os sons que apresentam menor frequência, isto é, com vibrações mais lentas, são denominados os sons graves ou baixos, e os sons emitidos em alta frequência são chamados de sons agudos ou sons altos. Então, isso aqui não está relacionado com o volume da televisão, como, por exemplo, quando
alguém pede para a gente abaixar o volume, né, da música que a gente está ouvindo, ou da televisão, ou enfim. Então, agora vocês já sabem que a altura, quando a gente está falando de ondas sonoras, elas se referem à frequência, tá? Então, vamos entender melhor a partir dessa imagem aqui. Eu acabei de dizer isso para vocês, né? Que a altura do som está relacionada à frequência e não à intensidade. Então, o contrabaixo, ele emite sons mais graves, de baixa frequência, como a gente consegue até ver nessa primeira ilustração aqui. Então, por isso que ele é considerado um instrumento baixo. E o violino, ele emite sons mais agudos, então por isso ele é classificado como um instrumento alto. Uma observação que eu coloquei em vermelho e que é necessário que vocês anotem é que quanto maior o comprimento de onda, menor é a sua frequência. Mas o que é mesmo comprimento de onda? Voltamos à aula anterior. O comprimento de onda, né, é a distância entre duas cristas ou dois vales. Então, percebam aqui que a distância é bem maior, né? A frequência é baixa e o som é grave. E aqui, quando o som ele é alto, a frequência é alta, né? O som agudo, o comprimento de onda é bem menor. Inclusive, ele vibra bem mais, né? Então, foi o que eu disse para vocês aqui ilustrado para que vocês compreendam ainda melhor. Então, como vocês sabem que eu seleciono os melhores vídeos para vocês, eu selecionei esse vídeo aqui, tá? Que eu descrevi os autores aqui em cima e está relacionado com o conteúdo que nós estamos vendo e tem até umas coisas a mais. É um vídeo bem legal, tá? É o resultado de um projeto, um trabalho científico, tá? De alguns pesquisadores que são parceiros lá do Parque Nacional também. Que tem sapo em ilha, você até já sabe, mas o que você não sabe é que o sapo na ilha ficou gigante. Sapo na ilha ficou gigante. Por causa do isolamento, o sapo fica gigante. Que tem sapo gigante, agora você já sabe, mas o interessante é que lá ele tem sotaque. Sapo na ilha tem sotaque. A frequência do canto é diferente porque a fêmea seleciona o canto grave. Sapo gigante na ilha com sotaque. 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 A frequência do canto é diferente porque a fêmea seleciona o canto grave. A frequência do canto é diferente porque a fêmea seleciona o canto grave. Então, pessoal, nesse vídeo foi mais uma vez exemplificado para vocês aí que a altura ela tem a ver com a frequência, né? Com a vibração da onda sonora. Então, o som grave, o comprimento de onda é maior, mas ele vibra menos, ok? Opa! Bem, agora, vocês sabiam que diferentes seres vivos podem escutar sons em diferentes frequências? Por exemplo, o ser humano, ele só consegue ouvir sons que estão aí na frequência entre 20 Hz e a 20.000 Hz. Abaixo disso e acima disso, nós não somos capazes de ouvir. Agora, existem outros seres vivos, né? Inclusive outros animais, que são capazes de detectar sons que nós não conseguimos. Aqui no caso, os sons
abaixo do valor mínimo de 20 Hz, eles são chamados de infrassons. E esses sons são produzidos, por exemplo, pelo vento, por terremotos e por determinados animais, como elefantes, leões e tigres. Então, eles conseguem também perceber esses sons abaixo desse valor mínimo de 20 Hz. E nós temos também outros animais que são capazes de perceber os sons, né, capazes de ouvir os sons acima desse valor máximo de 20.000 Hz, que são sons extremamente agudos, são os chamados de ultrassons. Esses sons, eles podem ser produzidos e percebidos por cães, golfinhos e morcegos. Inclusive, tem um apito que é utilizado para cães, né, que somente eles conseguem ouvir. Nós, seres humanos, não. Não sei se em algum filme ou em algum momento vocês já viram esse apito, justamente porque a frequência sonora é acima de 20.000 Hz, então eles conseguem ouvir e a gente não. Agora, essa questão dos ultrassons são muito utilizados no nosso dia a dia, tem uma aplicação científica muito importante, é o que nós vamos ver logo mais à frente, tá? Então, pessoal, eu havia falado para vocês essa questão de a gente conseguir identificar um instrumento musical em alguns momentos, mesmo tocando aí na mesma nota. Agora, os sons dos instrumentos musicais em um concerto musical, eles podem ser mais ou menos potentes. E a propriedade relacionada à potência sonora, emitida por uma fonte a determinada distância, é denominada intensidade sonora, né? Tem a ver com os sons fortes e sons fracos, e não a sons altos e sons baixos, tá? E essa propriedade, ela tem a ver com a amplitude sonora. Vocês lembram lá quando a gente falou da amplitude da onda? Vocês se lembram do que se trata? Então, vamos observar aqui através dessa figura que tem lá no livro didático de vocês, tá? Então, olha só, um som fraco, a amplitude dele é baixa, né? Que é essa distância dessa linha aqui que cortaria, entre aspas, né? Essa onda ao meio. Então, isso aqui tem a ver com a amplitude, tá vendo? A distância dessa linha, digamos assim, a altura dessa onda aqui. E já o som forte, ele é de grande amplitude, como a gente pode ver aqui essas ondas, né, formando uma grande amplitude. Então, o que eu preciso que vocês anotem, né? Que os sons fortes, eles têm grande amplitude, as ondas têm grande amplitude, e os sons baixos, as ondas têm pequenas amplitudes. Então, sons fracos e sons fortes, ok? Agora, uma outra característica que é muito interessante para a gente conseguir, inclusive, distinguir a voz de uma pessoa de outra ou de um instrumento musical e outro, está relacionado ao timbre. Algumas vezes vocês já devem ter ouvido falar nisso. Nossa, sua voz tem um timbre tão bonito, né? É único a sua voz e tudo mais. O timbre de uma onda sonora, ele é definido pelo formato da onda. E o que muda, né, é justamente o formato de um instrumento para o outro. Então, olha só, o formato das ondas sonoras do violino, como são diferentes da onda do piano, mesmo que eles estejam tocando a mesma nota, tá? Então, a nota dó no violino e no piano, mesmo sendo tocada essa mesma nota, né, vai ser diferente aí o formato das ondas sonoras, então a gente vai conseguir distinguir, tá? É bem simples isso. A mesma coisa acontece com a voz das pessoas, né? Já pensou? Se todo mundo tivesse o mesmo timbre, se quando eu falasse as minhas ondas sonoras fossem iguais a de todo mundo ia ter a mesma voz, ninguém ia conseguir distinguir nada, ia parecer, né, que uma pessoa só está falando tudo, tá? Agora, uma parte muito importante, tá? Uma característica muito importante, que é a reflexão do som. É bem comum, né? Todo mundo, basicamente, né, já ouviu o eco, né? O que seria o eco? O que é o eco? Quando a gente fala alguma coisa e aquele som, ele reflete em algum objeto, alguma superfície,
a gente consegue ouvir de volta, né, algumas palavras, geralmente são as últimas palavras, né, que a gente consegue ouvir. Isso é devido ao fenômeno de reflexão do som. Então, o eco acontece quando o som refletido para o ser humano com intervalo de tempo igual ou superior a 0,1 segundo. No ar, o anteparo ele deve estar a mais de 17 metros para produzir o eco. Então, se não está a 17 metros, né, não é eco. E a gente vai ver como a aplicação do eco é interessante para outras partes aí da ciência, tá? Então, o mais importante é que vocês saibam disso, que é uma reflexão do som origina o eco, tá? E que para ser considerado eco, então, aí o objeto ele tem que estar a mais de 17 metros de distância. Sonares, morcegos e ecolocalização. Então, alguns animais utilizam a ecolocalização para se orientar ou para localizar possíveis presas, né? Que no caso, ele emite um som, esse som ele vai refletir, vai bater, entre aspas, né? Lá na presa e tudo mais, e vai refletir de volta. Então, ele consegue identificar aquela presa. E o eco, ele também pode ser utilizado por barcos ou navios para localizar os cardumes e objetos no fundo do oceano, como é o caso do sonar, né? E lembrando a vocês que o som ele se propaga mais rápido na água do que no ar, como a gente viu anteriormente. Então, essas figurinhas aí ilustram muito bem, né? A ecolocalização, através desse som que é emitido, reflete aí no objeto, na presa daquele animal e volta, ele consegue localizar, então, onde aquele animal se encontra, por isso, ecolocalização, tá? Agora, uma das aplicações muito interessantes dessa reflexão das ondas sonoras é a ecografia, que é conhecida, inclusive, como ultrassonografia também, tá? A ecografia em 3D, ela produz imagens com grande nitidez e ela é utilizada no período de gravidez, né, para que o médico e os pais da criança possam ali ver os detalhes, ver como está a criança, né? E tudo direitinho. E como que vai funcionar? Esse aparelho de ecografia, ele é semelhante ao radar de um submarino, o sonar, como eu havia falado para vocês. Ele vai emitir, então, sons de alta frequência que nós, seres humanos, não conseguimos ouvir, ou seja, acima de 20.000 Hz, tá? E essas ondas sonoras, perdão, elas vão coincidir com a pele, né, os órgãos, os tecidos humanos e vão retornar ao dispositivo, formando essa imagem aí que nós conseguimos ver. Tem aquelas ultrassonografias também que são em 2D, que é a mais comum, né, aquela que fica em preto e branco. E tem 3D, 5D, e aí a aplicação da tecnologia ela muda a cada dia, né? Se renova e conseguimos ver cada vez mais detalhes, né? Ver com mais perfeição esses detalhes. Então, olha que aplicação interessante. Mas a ecografia, pessoal, ela não é utilizada somente no período de gravidez, né? Para observar o feto ou já o bebê formado, né? Não, ela também é utilizada, né, para constatar a saúde dos órgãos humanos também. Então, às vezes o médico pode pedir uma ecografia, né, que ele chama de ultrassom também, as pessoas usam esse nome mais comum, né, utilizar essa palavra, para fazer uma ultrassonografia do abdômen. Enfim, então ela é utilizada em diversos aspectos aí na área da saúde. Então é muito comum também os médicos falarem uma eco, eles, né, só chamam de eco, ao invés de chamar de ecografia ou de ultrassom, chamam só de eco, tá? Então, olha só, aqui eu coloquei outra imagem para vocês, inclusive ali não dá para ver nitidamente, mas seria em 2D, tá? A imagem do ultrassom, ela é produzida pela reflexão da onda nas interfaces dos diferentes tecidos do corpo humano, como eu disse
agorinha para vocês, tá? Agora, uma outra forma da reflexão do som é a reverberação, tá? Então, no caso aqui, as ondas sonoras que se refletem em paredes ou em ambientes fechados, aumentando o tempo da percepção. Então, a gente vai ter a percepção de que aquele som ele foi estendido, tá? Então, a reverberação ela ocorre em ambientes grandes, quando a reflexão se dá no intervalo de tempo inferior a 0,1 segundos. Pessoal, prestem bem atenção, né? Porque é diferente lá do eco, né? O eco é no intervalo igual ou superior a 0,1 segundos. E aqui na reverberação se dá num tempo, no intervalo de tempo inferior a 0,1 segundos. Então prestem atenção nisso. E a reverberação ela ocorre em ambientes grandes e não em ambientes pequenos, tá? Então, essa imagem tem aí no livro de vocês também. E vocês podem observar, olha, que os sons que chegam aos estudantes, provenientes diretamente do professor ou após a reflexão, percorrem distâncias diferentes e, portanto, chegam em tempos diferentes aí em uma sala de aula fechada, um ambiente grande, como está ilustrado nessa imagem. Tá? Então, tem essas duas formas do som fazer reflexão, eco ou reverberação. Agora vamos à última parte da nossa aula, que são os instrumentos musicais. Os sons, né, eles podem provocar sensações desagradáveis às nossas orelhas, e esses sons são chamados de ruídos. Nesses sons não tem uma regularidade nem intensidade, nem da frequência, né? Nem da intensidade, nem da frequência. É como está ilustrado aqui nessa primeira imagem. E agora, os sons que nós chamamos de músicas, eles são baseados em frequências e intensidades regulares. E por isso que nós chamamos de harmônico, né? Por isso que é agradável aos nossos ouvidos. Agora, para fechar aqui, nós vamos ver os tipos de instrumentos musicais que nós temos. Então, nós temos os instrumentos de sopro, que eles produzem som por meio da vibração de uma coluna de ar, como no caso a flauta, o trompete, o saxofone, entre muitos outros instrumentos de sopro, né? E os instrumentos de corda, que eles produzem som por meio da vibração das cordas, como, por exemplo, piano, violão, guitarra, harpa, tá? E muitos outros. E nós temos também os instrumentos de percussão, que eles produzem som por meio do próprio corpo deles ou por meio da vibração de uma membrana. Então, aqui no caso, nós temos como exemplo tantã, berimbau, pandeiro, bateria, tá? Esses são classificados como instrumentos de percussão. Então, pessoal, agora eu vou pedir para que vocês façam os exercícios do livro didático, da seção atividades, das páginas 54 e 55, se atentando a todos os conceitos que nós estudamos tanto na aula anterior quanto nessa, tá? E também vou pedir para que vocês façam atividade sobre o projeto literário O Diário de Anne Frank, que foi disponibilizado por meio de PDF. E essa atividade ela deverá ser entregue à coordenação por meio de fotografia até o dia 5 de julho, sem falta, não pode passar dessa data, tá bom, pessoal? Então, bons estudos, um grande abraço e até a nossa próxima aula!